livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. A palavra do Senhor diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis assentar? Aleluia. Quando nós lemos essa palavra, nós estamos entendendo a mensagem que Deus está nos entregando, em que Ele é o oleiro e nós somos o barro, e nós somos o vaso. E que nós estamos nas mãos do Senhor. Ontem eu estava em Bela Vista de Goiás ministrando e falando de como é estar nas mãos do Senhor. E muitas das vezes a gente demora a cair a ficha que a gente está nas mãos do Senhor. Quem somos nós para questionar o oleiro? Quem somos nós para indagar o oleiro? E quando o Senhor me chama dizendo que eu sou vaso, quando o Senhor te chama, te chamando que você é vaso, nós muitas das vezes não conseguimos compreender: Senhor, que negócio é esse de vaso? Já pensou? Ser novo convertido, está na igreja, alguém chega e fala: ê vaso, Deus quer te encher, vaso, Deus quer te usar, vaso. Aí você fica meio assim: eu o quê? Que negócio é esse de vaso? Aí eu começo a entender que nós somos um vaso, mas antes de ser vaso, nós somos de fato pó. Nós somos de fato um pó sendo preparado para ser um barro, para depois se transformar em um vaso. O que eu estou tentando dizer para você, se alguém está te chamando de vaso, não preocupa, porque nenhum vaso já veio pronto. Nenhum vaso já veio preparado. Racalabai decanta. Tem gente que nem começou na obra e já está com medo. Tem gente que nem entendeu qual que é o chamado e já está querendo abandonar e desistir. Mas há uma preparação de Deus para a sua vida. Há um preparatório, porque Deus está dizendo: tem muita gente que ainda está nas minhas mãos sendo moldado, sendo feito. Tem gente que já foi feito, quebrou e está sendo refeito. O Senhor está dizendo: eu não vou te lançar em algo que você não é capaz de suportar. Eu não vou te colocar em algo que você ainda não está preparado para ir. Há um processo até o Senhor te estabelecer no nível a qual Ele te chamou. Há um tempo determinado que você precisa ir, há um deserto que você precisa enfrentar, há pessoas que você precisa conhecer, até você chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. A gente olha dentro da Bíblia e a gente está vendo Moisés, a gente está vendo Gideão, nós estamos vendo José. Eu particularmente, a minha adolescência foi lendo a palavra do Senhor. Com 7 anos de idade eu pedi à minha mãe uma Bíblia que eu tinha aprendido a ler. E quando eu cresci lendo a palavra do Senhor, quando eu li a história de José, eu falava: Senhor, eu quero ser assim. Quando eu via o Senhor usando de uma forma tremenda Elias, Eliseu, eu falava: Senhor, eu quero essa unção. Só que quando você lê, você também se depara com o processo que eles enfrentaram. E a gente tem que entender que até ser usado por Deus, a gente vai viver processo, a gente vai viver preparação, a gente vai estar sendo amassado, refeito na mão do oleiro. E talvez tenha alguém dizendo assim: tá, mas quem disse que eu quero ser vaso? Quem disse que Moisés, quando Jesus chamou ele, falou assim: estou pronto? Moisés olhou para o Senhor diante daquela sarça ardendo e falou: o senhor tem certeza? O Senhor chama Moisés numa sarça que está ardendo. Fala que o povo de Israel está sofrendo nas mãos dos egípcios.
Moisés está ouvindo aquilo e entendendo que é necessário uma intervenção divina. Só que Moisés não espera quando Deus está falando: Moisés, eu vou enviar você. Quem era Moisés? Um fugitivo daquela própria terra. Alguém que largou tudo e deixou para trás e não tinha intenção nenhuma de voltar ali. Aí Deus está olhando para ele e está dizendo: eu vou levantar você para libertar o povo. E Moisés está dizendo: Senhor, quem sou eu? E quem é que disse que Gideão queria ser usado por Deus para libertar o povo dos midianitas e amalequitas? Quem disse que Gideão queria? Quando o anjo aparece diante de Gideão, ele está escondendo alimento. Porque ele sabe que daqui a pouco os inimigos vêm roubar o que é dele. Quando o Gideão está preparando os alimentos, o anjo vem e está falando assim: ei, homem valente, valoroso, o Senhor é convosco. E ele está dizendo: como que é convosco? Olha só a nossa situação, olha a situação do povo. Aí o Senhor está dizendo: mas é você que vai libertar o povo como um homem só. Aí ele está dizendo: mas eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre. Está entendendo isso? A gente quer brigar com o oleiro, relutar com o oleiro, dizendo: eu sou pó, eu sou barro, não tem como, não tem condição, eu não tenho recurso, a minha família está da forma que está, a minha vida está da forma que está. Mas o Senhor, quando Ele te enxergou, rebiai, decanta, Ele viu alguém que tem capacidade de ser vaso, que na mão dele pode ser preparado. Ele está dizendo: eu vi sim, eu vi um pó, eu vi um barro, mas eu estou aqui para tirar-los imperfeição. Eu estou aqui, para purificar esse barro, para preparar essa terra, para se tornar um vaso.